diferença? Qual a importância disso na hora de fazer o diagnóstico na oficina? Logo depois da vinheta, se inscreva, dê seu like, aperte o sininho, valeu. Vamos para a vinheta. 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. Qual a importância então de saber a diferença entre uma injeção sequencial de combustível, né, e semissequencial ou simultânea, né? Bom, uma injeção de combustível, pessoal, controlada eletronicamente, desculpa, peguei uma gripe lascada. Qual a importância então disso na hora de fazer o diagnóstico na oficina? Bora. Muitas das vezes você tá lá, muitas das vezes você tá na oficina, pessoal, o carro chega falhando, cortando, engasgando, né? E às vezes já, o proprietário já com relato que foi substituído algumas peças, né? Mesmo assim o defeito persiste. Bom, então pessoal, a importância de se avaliar, tá? O sistema que você está trabalhando. Tosse seca lascada. Bom, a importância de avaliar. Por quê? Isso é um defeito realmente de componentes? É um defeito mecânico? É um defeito elétrico? É um defeito eletrônico? Bom, por isso que é importante você conhecer a injeção que você vai fazer o diagnóstico. Por quê? A injeção sequencial, pessoal, por exemplo, eu vou salientar nesses sistemas mais atuais, né, quando identificado que realmente é uma injeção sequencial, e também a importância entre a ignição, se ela é sequencial e semissequencial, tá? Também tem esses dois sistemas. Tem sistema que a injeção é sequencial, porém a ignição é semissequencial, tá? Qual a diferença entre os dois e qual a estratégia por trás? Bom, lembramos que para um motor trabalhar, para que ele tenha uma queima boa, pessoal, é preciso ter compressão. Realmente a secura aqui tá braba, tem que tomar uma aguinha ali. E tô tomando os remedinhos também. Bom, precisa de compressão, uma boa compressão desse motor. Precisa de centelha nas velas, uma pressão boa da bomba de combustível e vazão dos bicos injetores também, estando perfeito, tá? Então, precisa de oxigênio, é claro, para dosar essa mistura. Então, pessoal, diante disso que eu falei, o carro pode ter um defeito mecânico, fazendo com que o módulo, na sua própria estratégia, já pré-configurada de fábrica, né? Quando a injeção é sequencial, o que isso pode acontecer então? Bom, pode acontecer de ela desligar o pulso de um eletroinjetor. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aí, ó. Muitas das vezes você vai lá fazer o diagnóstico, o cilindro está falhando, você até identifica que aquele cilindro está falhando, porém pode acontecer caso de você ter pulso no bico, o bico abrir, mas pode ter um defeito de vazão, tá? Um defeito interno do bico que vai fazer aquele cilindro falhar. Mas vai ter casos que você não vai encontrar o pulso no bico. Por isso que tem que conhecer o sistema que você trabalha. Na injeção sequencial, o módulo tem toda a autonomia, tá? Desses injetores. Quando é bobina de ignição, igual nessa aqui, ó, você vai ter a injeção de combustível sequencial e você vai ter também uma ignição sequencial, ou seja, a central tem totalmente domínio em que hora cortar, ou por estratégia mesmo de segurança para
um cilindro que não queima, para não dar um calço hidráulico quebrar o motor, né? E também para não ficar jogando combustível cru na atmosfera, né? Então tem essas estratégias. O que é que o módulo faz? Ou ele pode inibir o próprio bico, o pulso do bico injetor, como ele também, quando é ignição sequencial do mesmo cilindro, ele também, pessoal, o módulo de injeção também pode cortar a centelha, com isso matando 100% aquele cilindro. Então a importância de conhecer a diferença entre os dois. Nesse caso aqui de bobina, eu já peguei casos que por um defeito, nossa, a tosse tá feia. Por um defeito, pessoal, o módulo inibiu o pulso do eletroinjetor por estratégia, porém continuou ejetando, aliás, continuou enviando comando para a bobina centelhar nos cilindros defeituosos. Por quê? Neste caso de ignição. Neste caso, o módulo de injeção desse tipo de bobina, ele tem autonomia para fazer o que ele bem quiser, inclusive cortar, inibir esse pulso do bico, fazendo com que aquele cilindro pare de trabalhar. No caso só da injeção de combustível, mas no caso da ignição, ele não tem essa autonomia, porque no caso dessa bobina, pessoal, ela é centelha DC, centelha perdida, tá? Se enviar um pulso aqui para o comando da bobina, sairá duas centelhas ao mesmo tempo, tá? Sairá duas centelhas ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, o módulo só inibe o corte dos bicos. Nesse sistema aqui, ela tanto pode cortar o pulso do bico, quando é um caso muito extremo, como também pode cortar o pulso da bobina, levando ao reparador que não conhece bem o sistema e não se aprofunda bem como é, tá? As estratégias, né, dos softwares atuais, né? Que cada dia vai sendo mais complexo, né, e mais inteligente, tá? Isso pode levar você a trocar bico, trocar cabo, vela, né? E podendo ser um defeito mecânico mesmo do motor, mas também pode ser um defeito de sensores e atuadores. Mas se você não fizer um bom diagnóstico, você pode substituir sensores e atuadores, tá? Que não são baratos, levando, né, muitas das vezes confundindo o reparador com pouca experiência, né? Que um defeito vai estar na bobina e muitas das vezes o defeito vai estar no bico. Uma hora o defeito pode estar no cilindro, tá? Na parte de compressão, válvula, essas coisas, e levar o reparador a trocar uma bobina, a trocar um injetor, a trocar um jogo de cabo e vela. Então, pessoal, cada caso é um caso. Então, por isso que a importância de fazer uma boa avaliação no diagnóstico antes de substituir. Quando é injeção semissequencial, ou seja, não é sequencial, aí não. Independente do defeito que der, geralmente os sistemas semissequencial são mais antigos um pouco. E a maioria dos casos eles vai continuar mesmo com a peça defeituosa, ele continua injetando combustível naquele cilindro defeituoso, tá? E também ejetando, tá? Faísca da bobina para esse cilindro. Então, ou seja, nesse caso da injeção semissequencial, independente do problema que acontecer, continuará, tá? Ejetando combustível e também pulsando, que isso é prejudicial à saúde, ao meio ambiente, podendo, num caso mais grave, de um bico travar totalmente aberto, dar um calço hidráulico e quebrar o motor. Então a injeção sequencial, e a ignição sequencial, ela é bem mais, tá? Bem mais evoluída, a economia do combustível é melhor, você ganha mais torque,
Porém, tem essas pegadinhas, tá? Que o sistema, tá? Por ter total controle individualmente de cada cilindro, tem casos que tem total domínio também nas ignição, né? Pode levar você a condenar um modo de injeção por uma suspeita de defeito de um drive de bobina ou um drive de eletroinjetor. Então, foi só uma explicaçãozinha aberta aqui pelo canal Doutor Revisão. Se inscreva, dê seu like, aperte o sininho, compartilhe e taca-lhe pau.